Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos à edição desse fim de semana do Sexo Nada Frágil, fim de semana especial, contagem regressiva, 2 dias faltando para o início da grande Expo Direto Cotrijal na sua 25ª edição e claro que nesse fim de semana a bancada do Sexo Nada Frágil está aposta para debater um tema muito importante e que vale, a evidência nesse fim de semana. Claro que junto comigo, Thalita Trenepol, está ela, Tailine Fobrich, nos trabalhos técnicos, Daiane Gissen ao meu lado esquerdo, Jéssica Gomes, Kendra Carlin, Neca Trenepol Crestani, Isabel Centenaro e, claro, junto com a gente, sempre em nossos corações, o Laboratório de Análises Clínicas da Unitá, que oferece todas as edições do Sexo Nada Frágil. Prevenir doenças aumenta as chances para você ter uma vida longa e uma vida feliz. E para prevenção, você tem que realizar os seus check-ups de forma periódica em um laboratório que você possa confiar. Esse laboratório é o Laboratório Unitá, que tem a sua matriz em Não Me Toque e filiais em Lagoa dos Três Cantos e 2 filiais em Carazinho. Telefone para dúvidas, agendamentos, valores é através do 991 220846. Laboratório Unitá, resultados precisos e laudos confiáveis. Para iniciar o bate-papo desse fim de semana, neste sábado especial, Dia Internacional das Mulheres, começo com ela, Isabel Centenaro. Muito bom dia. Bom dia, Thalita. Hoje a nossa bancada completíssima, né? Mais recheada completa. de mulheres. Todas amarelinhas. Todas amarelas, inclusive eu. Estou estreando aqui, então, a nova camiseta aqui do Grupo Séries de Comunicação, né? Agora não tem mais volta, viu, Isabel? Fiquei bem? Ficou ótima. O amarelo te cai bem. Gostei. O amarelo, então, significa ouro, né? Então, dinheiro. Desejo muito ouro, muito dinheiro para a Rádio Séries. Com certeza. E para Positiva também, né, querida? Sim. Para o Grupo Séries, então, né? Não esquece a Positiva que ela está aqui também. E hoje é um dia muito especial, então, né? Dia Internacional das Mulheres. Um bom dia a todos. Com certeza. Neca Trenepol Crestani, bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia, as meninas dessa bancada que estão lindas, tirando a Daiane que está com frio ainda. Continua sempre de manhã com frio, né? Tirando aquele azulzinho, mas combinou com o amarelo, que está lindo, maravilhoso. Tailine, bom dia. E a todos os nossos ouvintes do Grupo Séries de Comunicação, que esse sábado seja maravilhoso aí com o Dia Internacional da Mulher. Com certeza. Kendra Carlin. Bom dia, Thalita, bom dia, Isabel, Neca, Jéssica, Daiane, a Tailine sempre acompanhando e um bom dia a você que está acompanhando mais um Sexo Nada Frágil. Jéssica Gomes, bom dia, Jess. Muito bom dia, Thali, bom dia também a Isabel, a Neca, a Kendra, a Daiane, a Tailine, aos nossos ouvintes, quem nos acompanha também no nosso canal no YouTube. Um dia fazendo jus à nossa bancada de mulheres, né? Com certeza, mostrando a força cada vez mais das mulheres, aonde quer que elas queiram estar. Exato. Daiane meu Deus! Daiane Gissen, misturei a Daiane e a Daiane Jéssica. Gomes. Mas também com o sobrenome desse, deixa como é eu que você fazer queria? um parênteses, calma aí. Vai. A semana foi conturbada, estamos fechando a semana para iniciar a Expo Direto, os neurônios já não estão mais 100%, eles trabalharam demais, então a minha desculpa, Daiane Gissen, agora sim, a nossa coordenadora de jornalismo, vai ser a última a dar o bom dia, mas também vai ser a primeira a introduzir o tema desse fim de semana, que é muito especial e vai ser debatido aqui no Sexo Nada Frágil. Muito bom dia, Thalita. Em teu nome, bom dia a toda a nossa bancada especial aqui do Sexo Nada Frágil, a Tailine na técnica, a todos os nossos ouvintes e, é claro, em nome de todo o Grupo Séries, um bom dia especial para todas as nossas ouvintes, as mulheres que estão nos acompanhando em mais um Sexo Nada Frágil, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E o nosso tema não poderia ser outro, né? É a força que a mulher tem. A gente já falou, a gente fala de mulheres aqui em todos os programas, a gente sabe a força, a determinação, a coragem. E a mulher tem a característica de que ela faz tudo isso e ainda consegue fazer tudo com amor, com paixão, com dedicação e tem uma empatia a mais, tem um sentimento a mais em tudo que faz. E eu acho que esse é um diferencial que nos torna ainda mais únicas e especial. Nosso tema do Dia Internacional da Mulher, então, para falar um pouquinho, eu já vou começar perguntando, em especial para Isabel, para Neca, ao longo desse tempo, vocês têm mais experiência no mercado de trabalho, em especial
Mudou alguma coisa nos últimos anos? Como é que é viver o Dia da Mulher hoje e como é que era antes? Mudou muito, né? Nossa Senhora. Então, ainda bem que você disse que nós temos mais experiência e não mais idade, né? As velhinhas do grupo Séries. Já passaram por toda aquela função de construir uma carreira, já estão consolidados. A gente está aqui remando ainda. Isso, acúmulo de experiência, né? Já passamos por tudo isso e ainda estamos, né, a todo vapor. Estamos na ativa ainda, claro. Eu estou num ritmo um pouquinho mais tranquilo agora, mas a batalha foi muito grande, né? E vocês ainda têm, nessa idade, tem tudo para percorrer, estão no início de suas carreiras, né? Mas eu posso dizer que nessa longa jornada foi tudo muito gratificante. Ser mulher, ser mãe, ser profissional, ser esposa, tudo mais. Concordo com a Isabel e eu acho que para nós está bem mais fácil agora, né? Principalmente. Difícil foi na época das nossas mães, né? Eu me lembro que a minha mãe foi uma pessoa que saiu muito, ela era fora da curva, né? Então ela procurava trabalho, ela queria ajudar e na época a mulher era para ficar dentro de casa. Então foi se conquistando ao longo dos anos esse modelo de que a gente pode trabalhar, pode atender a casa, pode atender os filhos e pode se realizar profissionalmente, né? Então foi muito importante, eu acho, essas mudanças que veio ao longo dos anos aí e mostrando que a mulher sim, ela consegue, ela tem uma garra muito forte, ela é muito, eu sempre digo assim, a mulher ela é guerreira, ela luta muito pelas coisas que ela quer. Então eu acho que o vencer é uma consequência, né? Só que as mudanças de uma geração para outra têm mudado sim muito rápido, né? Por exemplo, a tua mãe já teve uma profissão, né? A minha não. A minha já só criar os filhos e dona de casa, etc, né? Então, a partir da minha geração, então, buscar a profissão e ser dona de casa e ser tudo, né? Ser mãe. Claro que eram 10, 15 filhos na época, hoje é 1, 2, né? Então, isso também mudou muito por causa disso, né? Porque quem bota uma penca de filho no mundo não tem condições de sair trabalhando fora, né? Às vezes dizem, né, que ser dona de casa é uma função extra, mas na verdade, para ser dona de casa, tu tem que desempenhar essa função de forma individual, né? Não é bem assim ser dona de casa, lava roupa, seca, faz almoço, lava a louça, cuida das crianças, ajuda. Então, realmente, a mulher, ela consegue fazer multifunções ao mesmo tempo, né? Isso que eu acho que é o grande diferencial da mulher. E para ver, as duas comentaram muito sobre a questão da força da mulher, né? Que a mulher precisa sempre tá lutando. E claro, né? Isso é cultural, isso vem através da raiz, né? Da criação das mulheres no mundo dos negócios, no mundo do trabalho, por conta de tudo que ela precisou conquistar. Não hoje. Hoje a mulher tá ocupando o mesmo lugar que os homens, né? A gente tá no espaço que a gente deveria estar. A mulher hoje pode escolher a sua profissão, pode escolher, né, o que ela quer fazer da sua própria vida, mas antigamente a gente não vivia essa realidade. A mulher não tinha direito a voto, a mulher não poderia trabalhar em indústrias, e o Dia Internacional da Mulher, ele veio com uma força muito grande, porque foi uma manifestação de diversas mulheres operárias que aconteceu em 1917, no dia 8 de março, cerca de 90 mil mulheres operárias se manifestaram na região de São Petersburgo e elas estavam reivindicando melhores condições de trabalho para a mulher, que apesar de hoje nós podermos estar nas indústrias, estarmos trabalhando de forma quase que equitativa aos homens, as mulheres têm uma condição física que, queira ou não, é diferente do homem. Isso é estrutural, tá parte do DNA da mulher. A mulher tem menos força braçal, né, menos força braçal, a mulher tem um ombro menos largo, então tudo isso acaba diferenciando na hora de executar trabalhos que exigem mais força humana. Então, a partir desse momento, em 1917, passou-se anos até que então se teve a organização por conta da ONU de realizar então o dia oficial voltado às mulheres, a valorizar as mulheres. Isso foi em 75. E só começou a se adotar a data de forma oficial em 77. Então, queira ou não, é extremamente recente, né? A comemoração do Dia Internacional da Mulher. E eu penso que hoje é muito diferente
a forma como a gente comemora a data. Porque hoje a gente tem tantas conquistas, né? Nós como mulheres, e a gente vive uma realidade tão diferente do que era vivido há anos atrás, em que as mulheres não podiam nada. A mulher quase não podia nem falar a sua opinião dentro da casa. Não podia, Porque né, só Thalita? o que valia era a opinião do homem. Então, assim, o quanto existia uma lacuna, né? Entre os direitos e deveres dos homens e mulheres. E a gente vem buscando essa equidade há um bom tempo. E eu vejo que só nos últimos anos é que a gente vem atingindo. Porque antigamente, se você fosse falar que uma mulher não queria ser dona de casa e ter filhos, ela era quase que escurrachada, né, pela família. Ela não podia ter essa escolha. A mulher, ela nasceu para ter filhos, para ser dona de casa e ser uma boa esposa. A mulher não tinha como ter outros objetivos. E hoje eu vejo que essa liberdade, essa autonomia, ela foi conquistada. E hoje nós não estamos mais buscando o nosso espaço, disputando o nosso espaço. Nós já temos o nosso espaço. Eu vou discordar em um pequeno ponto do que a Thalita vem trazendo, porque eu acho que tudo que a gente conquistou até aqui é fruto de muita luta da mulher, e eu concordo que sim, hoje a gente tem um espaço nosso, a gente já conquistou muita coisa, mas a gente ainda está conquistando e ainda precisa estar o tempo todo se reafirmando. Nessa parte de se a mulher não quer ter filhos, se a mulher não quer ser dona de casa, se ela não quer ter um casamento, ok, hoje em dia a gente já pode se firmar e dizer eu não quero e bancar essa opinião. Mas a gente ainda vai receber julgamento, a gente ainda vai receber esses comentários vindo da família. Mas é que o pessoas... julgamento da Anne vai viver até o fim das vidas, independente de quantos direitos a gente conquiste, porque isso está interligado no viés, na raiz mais profunda do ser humano. O ser humano nasceu com essa... A gente vai ser julgado de qualquer forma, mas esse é um julgamento que eu separo esse em específico porque ele não é feito com o homem. Se o homem resolver não ter filho e não ter família, ou abandonar a mulher e os filhos, mas não se o homem é não quiser ter uma formação ou quiser ficar morando com a mãe e não sair de casa cedo, ele é julgado da mesma forma. São porque o homem, se o homem não é o homem se numa relação entre homem e mulher, né, trazendo um exemplo para você que está em casa, a mulher for ser a provedora do lar financeiramente, o homem é julgado. Porque é papel do homem ser o provedor do lar. Só que a gente vive situações diferentes hoje em dia. Então, assim como a mulher, ela também tem, sim, muitos julgamentos se ela tomar decisões que ela vai manter, o homem também tem. Porque o julgamento, no meu ponto de vista, faz parte da raiz mais profunda do ser humano. E não tá certo isso. A gente não tem que julgar o outro com base na nossa régua. A decisão vem de cada pessoa. Ninguém sabe o que o outro passou, né? Do porquê você está fazendo aquilo. Mas, em geral, são julgamentos que a gente já debateu em diversos outros programas, que a gente tem uma questão a mais com relação a isso. Imagina a gente começar só a imaginar. Nós estamos questionando pequenos detalhes, mas imagina o que essas mulheres lá em 1917 sofreram por enfrentamento a uma sociedade, né? A sociedade não admitia e elas tiveram que enfrentar. Eu me lembro que eu assisti um filme e esse filme contou a história. Elas se escondiam para se reunir, para poder fazer as coisas, para poder mostrar que elas tinham capacidade. E quando foi descoberto, elas foram quase linchadas, né? Então, assim, a situação era muito pior, né? Então, hoje a gente pode dizer assim que nós conquistamos um espaço. Está longe de conquistar, talvez, a igualdade, né? Porque ninguém é igual a ninguém também, mas cada um está se superando dentro dos seus limites, dentro da sua profissão, né? E buscando o melhor de si, dentro de si. Eu acredito que a igualdade ela não tem que ser aplicada. Eu acho que o princípio que tem que ser aplicado nas relações é da equidade, que significa que você vai tratar os iguais no patamar das suas igualdades e os desiguais no patamar das suas desigualdades. Porque não tem, por exemplo, como tratar de forma igual uma mulher e um homem sendo, pedreiro. Quanta força um homem precisa ter para realizar esse trabalho que é muito manual? A mulher não vai conseguir. Claro que hoje, com as ferramentas da tecnologia que acabam auxiliando, sim, antigamente, para fazer o plantio de uma lavoura, a mulher não conseguia estar atuando nesse segmento, porque ela não tinha força física, fugia da estrutura biológica da mulher. A mulher não foi criada
para esse tipo de força. Então, a gente tem que sim tratar de forma igual, mas nas suas igualdades, e observar as desigualdades para trazer uma equidade na situação. E eu não acho que a gente esteja ainda conquistando. Eu, particularmente, acredito que a gente já está no nosso espaço. Né? A gente precisa, sim, superar muitos julgamentos, mas não é por conta de sermos mulheres. É por conta da estrutura cultural e social que é doente. Mas ainda existe muito tabu, existe muita diferença até na questão salarial. Se o homem faz a mesma coisa que a mulher numa empresa, às vezes ele ganha mais. Então tem ainda aquele problema, ainda que também a empresa vê, a mulher vai ter filho, vai ficar de licença, se a criança fica doente, a mulher que fica em casa. Então tem coisas que eu acho que nunca vai mudar, porque é da natureza, né? Então, claro que a mulher tem que ir em busca sempre de coisas melhores, e ela já evoluiu muito, né? E com certeza ainda vai conquistar. Eu discordo um pouquinho da Thalita, porque eu acho que a mulher ainda vai conquistar muito mais espaço em áreas que ainda é muito masculina, inclusive na política, né? Ainda se você vai ver os governantes hoje, existem muitas mulheres, mas existe a porcentagem muito maior de homens. Nessa parte, eu acho que a mulher tem muito a evoluir e muito a conquistar ainda. Mas daí vai do querer dela também, sim, porque né, a mulher Isabel? tem muita capacidade, a mulher ela não tem tanta ambição financeira de ter poder, ela quer fazer as coisas, né? O homem, por natureza do homem, não porque ele quer ser assim, a natureza do homem, o homem quer sempre mais poder e mais dinheiro para ter o seu harém. Isso vem lá dos tempos de antigamente, não é de hoje. E isso não muda tão rápido. E a mulher já não pensa assim, a mulher ela quer executar o seu papel, né, e fazer bem feito, independente de ter muito dinheiro ou muito poder, porque ela tem outra cabeça, outra mentalidade. É verdade. Bom, eu queria só pegar um gancho no que a Thali falou antes, na questão de comparar, por exemplo, o setor do esporte, né? Vou falar o que eu entendo um pouco mais, que é o futebol feminino e o futebol masculino. A gente vê nitidamente que o futebol feminino é totalmente diferente do masculino assistindo da TV, né? Porque a gente vê que no futebol feminino não tem aquela movimentação intensa, aquela movimentação rápida. Os treinamentos para as mulheres são diferentes dos treinamentos para os homens por conta da força física de mulher e homem. E até eu queria trazer uns dados bacana que a gente tem aqui, que não seria tão bacana no Irã, mas no Brasil o futebol, as mulheres podiam ir no estádio muito antes. No Irã, apenas em 2023, elas foram liberadas a assistir jogos de futebol feminino nos estádios. Tipo, elas não podiam ir aos estádios acompanhar, era só arquibancada de homens. E após uma lei, então, uma proibição que vigorava há mais de 40 anos, essa proibição das mulheres nos estádios. Então, o esporte também vem crescendo bastante. Claro que a gente vê o futebol feminino aqui no Brasil em alta. Por exemplo, a equipe do Corinthians dá todo o suporte para a equipe feminina, porque dá até a situação de jogar na arena do Corinthians, onde jogam os jogadores profissionais masculinos. Alguns times, o Rio Grande do Sul, tem o Inter e o Grêmio, que dão também liberdade das gurias jogarem nos estádios oficiais. Mas alguns times ainda do interior e outros times da capital não deixam as gurias jogar no estádio oficial do clube por elas serem mulheres. E até se você vê o salário, né, das salário meninas e totalmente. dos rapazes, que diferença. Então, no esporte tem muito ainda a ser conquistado, com certeza, E né? falando em dados, justamente aproveitando para falar de salários que a Isabel trouxe, dados de março do ano passado do Ministério do Trabalho e do Emprego mostram que as mulheres no mesmo cargo de homens, ocupando a mesma posição, ganham cerca de 19,4% a menos, e essa diferença sobe ainda mais quando vai para cargos de gerência e de gestão, em que elas chegam a receber até 25% menos do que os homens, estando na mesma posição. E aí eu acho que é uma questão em que a igualdade entra, porque quando a gente fala em diferenças, o que a Thalita trouxe é realmente, a gente não tem a mesma força física, a mesma funcionalidade biológica, são corpos biológicos diferentes e a gente tem que entender, isso é biológico, mas na questão cognitiva, a igualdade é a mesma. Sentado numa mesa com um computador, de forma cognitiva, somos todos iguais. Então,
de certa forma, a gente precisa também ter esse pensamento, porque eu tenho a mesma capacidade de gerir uma empresa com formação. Se eu cheguei até ali, se eu cheguei num cargo de gerência da mesma forma que um homem, é porque temos a mesma capacidade cognitiva. Ninguém tem a mesma capacidade cognitiva, isso é comprovado. Mas não por de sexo, forma- né? Não por sexo, mas cada um tem a sua própria capacidade com base no seu QI, né? Obviamente que cada um tem Mas a aí capacidade... cada um tem que desenvolver o seu, né? Exatamente. Não, mas de criação, o teu QI é diferente do da Jéssica e claro que cada uma de vocês pode sim buscar aperfeiçoar a sua inteligência, a sua capacidade cognitiva, com base nos seus esforços particulares. Agora, eu vou ter que fazer, né, o papel da bruxa má e trazer o outro ponto, né, enxergando também um pouco como empresa. Eu acredito que essa questão que vocês colocam nas empresas, a mulher receber menos, a mulher, né, ter condições que sejam diferentes, é muito também por conta do que se criou, né, pelas próprias mulheres. Porque, infelizmente, nem todo mundo é uma mulher que quer trabalhar, quer crescer e quer entregar bom resultado na empresa. Muitas mulheres se utilizam de, por exemplo, uma gravidez, uma questão de um filho, para apresentar atestado em cima de atestado, para não ir ao trabalho, para expandir a licença maternidade, para questionar direitos. Então, assim, eu vejo que, sim, a gente já conquistou muito, mas muito das conquistas foram utilizadas de forma equivocada, porque a mulher, ela sim, tem muitas que acabam se usando desses artifícios para ter benefícios. Se aproveitam. Se no caso. aproveitam. Se Não aproveitam, é o padrão, não é a maioria, tem suas exceções, mas ao mesmo tempo tem muitas que acontecem isso. E daí, como que o empregador, né, eu tô falando empregador, homem ou mulher, vai fazer a sua análise de forma individual? Se grande parte das mulheres, teve uma época pelo menos, que se utilizavam desses artifícios. Ele vai com certeza querer contratar um homem que não vai ter esse problema, porque se é para levar um filho no médico, normalmente o homem passa a responsabilidade para a mãe, então é a mãe que vai deixar o trabalho de lado para ir levar o filho. Isso é o que foi construído, isso foi criado, isso não foi o homem que criou, isso foi a prática reiterada de certas atitudes que criou essa crença de que a mulher se utiliza desses benefícios para acabar tendo benefícios alheios do que é de direito. E isso a gente vai ter que quebrar esse paradigma, esse dogma que foi construído. E às vezes por algumas mulheres que de repente não têm uma boa índole também, muitos aí empresários ficam às vezes assim não querendo contratar porque uma pega e faz uma coisa errada, eles, né, de repente vão deixar Tem de contratar receio, uma né? boa. Um amigo meu na época da pandemia, ali uns dias antes, tinha contratado, porque agora tem que ter os exames médicos e não é permitido que se peça o de gravidez. Só quando sai daí, né? Mas quando entra, diz que não é permitido. Então, só que essa pessoa foi trabalhar nessa empresa e estava grávida, né? E ele, na pandemia, ela teve que trabalhar em casa. Mas ela não tinha o que fazer em casa. E ele teve que pagar, né? E daí não pôde despedir porque ela estava grávida. Eu sei que em poucos dias que ela trabalhou na empresa, ela entrou na justiça, tirou 40 e poucos mil do patrão. E quantas Tendo trabalhado poucos dias. Então, pensa bem, por ser mulher, porque se fosse um homem não estaria grávido. Ou, né, não sei se essa pessoa sabia que estava grávida ou não, se fez por maldade já. Então, por causa, às vezes, de algumas pessoas que não agem corretamente, acabam muitas vezes outras deixando de pegar um bom emprego. O cara pensa, empresário, vou pegar homem, porque a mulher me aconteceu isso, e levei um ferraço, Isabel, né? quantas vezes a gente viu, né, notícias de mulheres que quando estavam achando que seriam demitidas, que iam lá e engravidavam para não ser demitidas. Então, assim, muitos empregadores também tinham esse receio dessa postura. Claro que isso não é a regra geral, tem muitas exceções, né? A gente trazendo, né? Tem pessoas que engravidam e trabalham até o 8º, 9º mês quase, com a barriga da mesma forma, não apresentam atestados, dividem a responsabilidade com os pais, né? E a gente tem muitos exemplos disso. Mas tem muitas outras que não fazem isso. Então, assim, a que custo que o empregador vai correr o risco? Você, como empregador, você correria esse risco?
Eu, particularmente, tivesse uma empresa minha, apesar de no grupo Séries a gente ter a maioria mulheres, né? Bastante mulher. Mas, assim, é um risco muito grande, porque são exceções das mulheres que não se utilizam disso para pegar e trazer, né? E quantos meses fica, né? Não é os Tem umas que no primeiro mês, segundo mês já começa a tirar atestado, passa os 9 meses praticamente sem trabalhar, né? Porque o empregador está fazendo. Ganhou o nenê, tem mais quantos meses ainda, né? Então, e daí de repente voltou a trabalhar, teve mais uma chance, voltou a trabalhar, engravida novamente. Mas eu vou contar Então, um feito meu, então, as 2 vezes que eu engravidei, eu era funcionária pública, eu trabalhava na prefeitura. E na época eu era sozinha, né? Então, de arquiteto na minha área, não tinha nenhum engenheiro, ninguém para ajudar. E eu trabalhei até no dia anterior, até na sexta-feira, e no sábado o Gabriel nasceu. Então, eu trabalhei até E o Cícero nasceu na segunda-feira, eu trabalhei normal até sexta, ele nasceu segunda. E eu teria 4 meses de licença na época e não tive. Em 15 dias eu voltei a trabalhar porque não tinha ninguém para me substituir. Então a prefeitura, só para dizer, me deve esses meses aí, né? Até hoje. Poucas, não tinha. raras as pessoas que fazem isso. Né? Eu fiz Mas, porque assim, ó, não tinha outro. Então, né, ninguém faz isso, eu tenho certeza. Eu hoje não faria isso. Eu fiz isso na época, hoje, jamais eu faria o que eu fiz. Eu ia dizer, não vou, arrume em outro e tchau para vocês, né? Mas eu não soube dizer que não. Aí está a diferença do homem. O homem prima pelo seu trabalho. Essa é a diferença. O homem faz de tudo, ele não larga do trabalho. Por nada. E a mulher, ela abdica, às vezes, do trabalho por causa da família. Então, tem uma grande diferença aí se a gente for analisar também. E claro, né, vamos lá, a gente tá usando exemplo da gravidez, né, mas não é só isso, tá? Isso é um ponto, mas, por exemplo, assim, quantas, né, que um filho tá doente e se utiliza disso para ficar em casa, não dá os seus jeitos. Inclusive, no ambiente de trabalho, quantas vezes, pergunto para vocês, né, que vocês vieram trabalhar estando mal, ruim, doente, para manter a sua responsabilidade. E quantas outras pessoas, homens, mulheres, deu uma gripe, virou o tempo um pouquinho, não vou ir trabalhar. Já vai lá e bota um atestado. Mas então, aí, assim, são culturas que foram construídas. Não tem como a gente do dia pra noite mudar, né? Eu E a índole concordo de com cada esse pessoa, ponto né? da cultura, mas aí eu volto no ponto que tu trouxe antes, Thalita, isso é do ser humano. Homens fazem isso. Homens beberam todas no final de semana, mulheres beberam todas no final de semana, segunda-feira vão num postinho pegar um atestado para não precisar ir trabalhar na segunda. Eu só digo que as mulheres têm mais formas de se utilizar, porque assim, a gravidez é uma coisa, licença maternidade é outra, consulta com o filho é outra, tudo isso dá direitos a elas que os homens não teriam. Mas aí eu vou dizer que ainda bem que alguém tem esse direito, porque se o meu filho está doente em casa e com 38 graus, digamos que realmente é uma situação séria, e eu não vou conseguir, não tenho mais ninguém, não tenho apoio, minha mãe não consegue me ajudar, eu sou sozinha, eu vou perder o meu emprego porque eu não consigo cuidar do meu filho, tu vai priorizar o teu filho? Tu tem que ter direito, mas tu não tem que se usar dos direitos Eu como forma concordo de que a ter gente benefícios a mais. não Direito pode tá aí se- porque é merecido. Não Eu pode não tô se questionando o utilizar merecimento disso. do direito. Mas aí tu precisa saber avaliar qual é o profissional que está contigo e não tornar isso uma regra geral. Mas isso não sou eu que criei a regra Eu geral, não é a tô comunidade dizendo que que criou foi isso. você, tô Porque fazendo a muitas crítica pessoas geral. tiveram essa mesma interpretação, tu entende? Numa empresa pequena é possível, né? Agora, se é uma empresa grande, não tem como. Porque 5 uma mil coisa- funcionários, Diferenciar. como é que tu vai conhecer cada um que trabalha na tua empresa e saber se cada um tem mesmo um filho que tá doente ou se ele tá se usando daquilo para apresentar um atestado? Exatamente, mas eu acho que um problema que a gente tem e que é a maior diferença que consta em todos quando se faz uma pesquisa, e todas as pesquisas foram feitas em empresas com mais de 100 funcionários, são para cargos de liderança. Quando se fala na principal diferença salarial que a gente tem nas empresas é em cargos de liderança. E os cargos de liderança são poucos em empresas. Não vai ter 2.000 funcionários num cargo de liderança. E nenhum funcionário chega num cargo de liderança sem ter passado por algum histórico dentro da empresa ou ter um histórico anterior. Então, quando você chega num cargo de liderança, você já tem o teu histórico profissional. E lá vai constar se você foi um funcionário que se utilizou de atestados ou não, porque a gente tem muitas mulheres que dão tudo de si, que dão um jeito no filho, que dão um jeito de fazer os corres, que tem o pai que ajuda e que estão atrás e que tem essa competência e chegam lá e não tem o mesmo reconhecimento. É nesse sentido que a gente traz os dados, principalmente nos cargos de liderança. Eu concordo com a Daiane, acho que tu não pode
vamos dizer assim, personalizar o teu funcionário pela questão de um atestado ou outro, ou porque ele faltou pelo filho, porque a escola não vai aceitar uma criança doente, a escola não aceita uma criança com febre. Ela vai ligar para a mãe precisa buscar. Às vezes a mãe não tem uma rede de apoio. Então eu acho que a mãe tem o direito de levar o filho, porque quantas mães são solteiras? Não estou justificando, mas a maior carga é da mãe, porque o pai vai embora, o pai não se justifica se a criança está doente, não se importa. Então fica para a mãe precisa desse direito. Eu trabalhei a minha gestação inteira. Fui como a Isabel, eu parei 2 semanas antes de entrar em trabalho de parto, porque eu não aguentava mais. Eu fazia muito esforço físico, subia muita escada e estava ficando ruim para mim. E tinha aquele medo, porque muitas vezes eu fui trabalhar com muita dor, porque a gravidez é desconfortável, ela tem muita dor. A gente trabalha com mal-estar, baixava a pressão, mas o medo de você perder o teu trabalho é muito maior. Só que mesmo às vezes tu se doando tanto pela empresa, tu vai trabalhar doente e tem medo de colocar um atestado e no final você acaba não tendo o mesmo reconhecimento que a outra pessoa que talvez seja pior do que você trabalhando, não entregue tantos resultados e não trabalhe tão bem, mas pela questão de ela não tem nenhum atestado e você tem 2 atestados, então ela vai ganhar o cargo. Eu tenho que fazer a linha do chefe, né? Eu tenho que valorizar porque eu sei que assim como eu, que ocupo hoje um cargo de gestão, muitas outras gestoras, muitos outros gestores não vai fazer uma análise de um colaborador por uma apresentação de atestado. É muito difícil isso acontecer. Agora sim, quando o atestado é apresentado de forma 1, 2, 3, 4 vezes, que se torna uma postura repetitiva do colaborador, aí é uma coisa que é lógica, né? O pé atrás vai existir, mas ele não vai se basear por uma atitude na exceção. Se o colaborador for um bom colaborador, que entrega bem, né, resultados, eficiência para a empresa, tenho certeza que o gestor, inclusive, quando vê que o colaborador não tá legal, vai dizer assim, ó, vai para casa, tu não tá bem. Vai lá descansar. E isso eu já trabalhei em outros lugares e sempre tive a mesma visão da questão. Mas é o perfil profissional que você constrói. É com base na tua entrega, na tua eficiência, no teu comprometimento. Não é uma situação que vai causar uma exceção. E sim, eu acho ainda que é mais difícil hoje uma mulher chegar num cargo de gestão quando a mulher ela quer tudo. Porque a mulher ela não quer só ter um bom resultado profissional. A mulher quer ser uma mãe maravilhosa, quer ser uma esposa exemplar, quer ser uma amiga que participa de todos os eventos. Agarrar o mundo, né? Quer agarrar o mundo. E isso é um perfil particular da mulher. Então, sim, eu acho que se torna mais pesado para você conseguir tudo isso, mas não é impossível. Tem muitas mulheres empreendedoras que conseguiram isso e estão em cargos que são mais masculinos. Então, eu vou trazer um exemplo de uma pessoa que eu admiro muito, já falei isso inclusive para a mãe, que é a Cíntia, né, que hoje ela é gestora de marketing da Stara e ela passou por tudo isso. Ela começou na Stara num período em que na indústria era muito masculinizada. E ela superou todos os desafios, ela é mãe de um casal, na verdade, é uma esposa, é uma companheira, então assim, ela conseguiu isso. Então eu vejo que se uma pessoa consegue, por mais difícil que seja, a gente também tem essa capacidade de conseguir. E principalmente ela, quando ela teve uma palestra, ela falou, ela começou, ela tinha que, as pessoas que estavam recebendo dela as ordens, eram tudo masculino, né? E ela era uma jovem. E ela era uma jovem. E tinha pessoas de idade e que tinha que ser subordinado a ela. E como tu fazer isso, como tu te impor? Ela conseguiu de alguma forma, e estudando muito. Eu digo assim, aí vem aquela outra história. Você quer vencer? Você quer ser alguém? Você precisa o que fazer? Correr atrás dos teus objetivos, mas principalmente estudar, se dedicar no teu trabalho, fazer as coisas acontecer. O que a Thalita sempre diz, leia muito, leia, porque isso faz com que a tua desenvolva o teu intelecto, né? Então eu acho que é importante isso também, mas principalmente esse viés, como a Cíntia enfrentou. As mulheres podem enfrentar também. Podem enfrentar. E aí é que tá. O que eu não acho que a gente deva se... Não acho que a gente aqui, nós, não fizemos isso, né? Até porque nós estamos cada pouco provando
a nossa capacidade. Mas eu acho que a gente não pode, nós mulheres, se utilizar disso como desculpas, como escada. Ai, porque a mulher, ela ganha menos que o homem, eu não vou conseguir. Não, eu vou fazer por merecer. Eu sei que na empresa que eu tô, se for a empresa que eu quero construir carreira e que tem essa possibilidade, se não for a empresa que eu quero estar, eu nem vou ficar nessa empresa, mas se for uma empresa que seja boa para mim, ela vai me dar oportunidade pela minha capacidade, né? E aí tu já vai ter essa... Agora, não usar disso como desculpa, sabe? Thalita, eu vou ter que falar agora falar um pouquinho da minha história como política, né? É um meio realmente de muito masculino, né? E se você não enfrentar isso, quando você chega, por exemplo, quando eu ia a Brasília ou ia nos eventos, era uma ou duas mulheres, o resto era praticamente a parte era masculina, era homem, homem, homem. Ou você entra e enfrenta isso com coragem, ou você vai desistir, porque não é um campo fácil. Você vai ter que estar no patamar que eles estão falando. Você tem que ser meio que, eu sempre digo assim, no pensamento, às vezes meio que homem também, né? Falar, brincar, rir, mas saber fazer, se colocar como mulher naquele momento. Então é difícil, mas também não foi impossível. E eu consegui conquistar isso a cada passo, a cada caminhada, com medo, com perna tremendo. O que eu vou fazer? Como que eu vou chegar lá sozinha? Enfrentei. Uma profissão que está mudando bastante também, que está tendo mais mulheres, é piloto, né? Piloto de avião. Nunca se ouviu falar numa mulher piloto. Agora a gente vê muitas, né? Inclusive temos uma não metoquense, né? Que sim. pilota de forma agrícola, a Joelise Friedrich, né? E ela pilota um avião, inclusive, bem mais potente, ela já evoluiu, né? Ela começou muito, com... né? eu não entendo essa parte técnica, mas ela começou com de menor potência e agora ela já está num... E as aeromoças eram tudo mulheres, agora é quase Tem mais muitos homens, que né? mulher, né? Verdade. Também. Então tá misturando bastante, né? Acho que a mulher tá conseguindo muito, né? E eu acredito também que, claro que é mais difícil, né? A gente vive num mundo ainda corporativo que é masculinizado. É mais machista. Ainda tem isso culturalmente. Então, assim, vai também da força da mulher, né? De se colocar, de se impostar, de exigir seu respeito, né? Acho que isso também é muito importante a gente mencionar, porque muito ainda se tem em ambientes ainda... Não sei se na nossa, acredito que sim, mas provavelmente em metrópoles maiores muito mais, a questão do assédio, né? Com a mulher, né? Então, a mulher também tem que saber se dar... né, dar o limite ao outro, saber se portar, saber a roupa que usar. Não estou dizendo aqui, não estou falando de cropped, né? Não estou falando de na festa, né? Mas no ambiente corporativo. Eu acho que, por mais antigo que seja isso, tu botar uma roupa, um uniforme bem passado, né? Um cabelo ajeitado, se postar, né, com um perfil assim profissional, isso não vai fazer de você menos profissional, muito pelo contrário, vai te dar ferramentas para você chegar num ambiente, se sentir confortável, se sentir respeitada, e vai também na tua postura, porque não adianta tu estar com uma roupa perfeita e você não souber se postar também como personalidade, né, na forma de falar, na forma de contato com a outra pessoa. Então, eu acredito que por mais que seja, eu não sei, eu acho mais gostoso ainda essa coisa de conquistar o nosso... E daí quando tu diz que tu é mulher e tu tá num cargo que tu conquistou e que normalmente tem preponderância masculina, é tão melhor, é tão mais gostoso, não sei. Então, Ou eu posso ser meio masoquista nesse sentido. Como você falou da Cíntia, né, que eram muitos homens, né, que tinha que... Aí eu lembrei de mim, que também na hora do meu cliente, tanto é homem quanto mulher, mas nas construções, cidades maiores, até tem mulheres que estão na construção civil, mas na nossa região aqui não tem, né? Então é 100% em 40 anos de profissão que eu lido só com a parte masculina em obras, né? Os pedreiros, carpinteiro, ferreiro, servente, tudo masculino. E teve épocas que foi muito difícil da gente ainda, até quando tinha menos idade, pior ainda, de chegar aquela meninota lá e querer mandar nos caras, né? Ó, faz assim ou faz assado. E eles são muito machistas mesmo, então eles têm muita dificuldade em aceitar uma ordem e acham que sabem tudo. Então, né? E então vocês não acham que isso mas também... Mas a gente aos poucos vai conquistando, e daí tu tem que ter um jeito especial para falar para eles. Se eles têm que fazer diferente, se tu não acha um jeito especial de falar, eles não fazem. Vocês não acham que isso também não é um pouco construído na própria relação pai e filho, mãe e filho? Tipo, que isso vem de casa, de berço?
Eu acho que isso vem a partir do exemplo do que se tem em casa, né? Enraizado, É raiz, é aquilo que foi construído, tá cultural já. A gente vai seguindo os exemplos. É aquela coisa que a gente já falou várias vezes. Quando você tá num jantar ou num almoço de família, terminou o almoço, é tudo as primas que vão se reunir com as tias na cozinha para lavar louça. Não são os homens, os primos nunca vão para a cozinha. Isso é cultural, isso tá enraizado. Né? E é algo que a gente precisa. Os primos vão falar de muito. futebol. Quando eles lavam os espetos lá na pia da churrasqueira, a gente já fica louca de faceira, né? Vocês limparam Os primos vão falar de futebol, as primas vão lavar louça. Entendi essa, né? E as meninas não falavam de futebol. Hoje mudou, né? É verdade. Que bom, mas assim, mudou e não mudou, porque ainda é algo que falta ainda muita trancado mulher ainda. nesse espaço. Mas falta querer também. Qual mulher que quer isso? Eu não acho que seja proibido, que ela não tenha acesso, que ela não consiga. Mas falta o interesse, é a mesma coisa na política. Hoje, pergunta para quais mulheres que querem participar da política, que querem o desafio. E isso é muito triste, porque daí tem aquela cota, a cota de mulher, que tem que ser preenchida. Aí pega-se qualquer pessoa, que daí não vai dar sequência. Só que daí se não tem a cota, a mulher não vai, Não vai. porque ela não quer. Eu não quero me envolver nisso. Não quero me envolver nisso. É difícil, né, ver mulheres que querem se envolver nisso. Hoje, inclusive, numa grande empresa, que mulher que às vezes quer Claro que a mulher quer a pessoa quer o status do cargo, mas também quer os pontos negativos daquele cargo. Porque, assim, hoje um cargo de liderança não é só coisas boas, tem muito mais pontos negativos, horas a mais que tu faz, responsabilidades a mais, cobranças a mais. Tem que também ver se a mulher quer isso, se a mulher está disposta, se aquela pessoa está disposta a isso, né? Então eu acho que nesse contexto a gente ainda tem que saber o que a gente quer. A mulher, ela não podia ter nada, ela queria tudo. Daí ela agora pode tudo, mas o que a gente realmente quer? Porque hoje, acho que a mulher que quer ser dona de casa sofre duras críticas, né? Hoje em dia tem o contrário, É o né? contrário. Como é que tu vai ser só dona de casa? Meu Como Deus, assim só dona de casa. Mas é que o mundo está tão exigente que também precisa da contribuição da mulher na parte do salário, porque às vezes só o homem não está conseguindo manter uma casa. Então, a mulher também está saindo em busca disso para poder somar, né? Porque sozinha é poucos, né? Mas se Ela tu tem, for tem que casar muito bem para a mulher ser só Não, dona mas de se tu casa. for Não precisa ser dona analisar- de casa, só ficar em casa, porque daí tem empregada, né? Mas se tu for analisar, Isabel, por exemplo, hoje, o cara tá trabalhando, aí ela vai ter que trabalhar, aí ela vai colocar uma funcionária também, tem outro lado. Às vezes a mulher pode sim fazer as coisas dentro de casa. Depende do que ela e ganha, aí ela não bota funcionária, não porque vale a daí não pena. vale a pena. Então ela pega uma Às faxineira, vezes vale a pena até ela leva a trabalhar. criança na creche, né? Né, Kendra? Fala, Kendra, tu que é mãe Às né? vezes não vale a pena a gente pagar a funcionária, né? Também tem que fazer o trabalho dela. Então a gente tem que manter também o equilíbrio ali. Tem que saber a funcionária, tem que saber uma pessoa que vai colaborar contigo. Não que só tu vai pagar. Porque se tu tá pagando, tu tá investindo naquela pessoa, tu precisa que ela alivie o teu peso. E não que ela te traga mais um preço financeiro, né? Um peso também de físico. Isso aí, um peso físico que vai te desgastar mais. Então, acho que tudo tem que ser avaliado na hora da gente escolher ir para o mercado de trabalho e assumir a casa também. Bom, para chegar na reta final aqui da nossa programação de hoje, o debate gerou, né? Polêmica. Foi colorado hoje. Uma hora eu achei que eu e Daiane a gente ia. Mas era só no nível de ideias, né? A gente pensou diferente, mas. a gente precisa ter esses momentos. Eu também, tive né? que fazer o Isso perfil é aqui. muito Se eu não bom. faço do contra, não Se tem a gente debate. vai ficar só concordando aqui, Não tem graça. Eu vou deixar para fazer uma pergunta, vou tomar o teu cargo de hoje de mediadora e quero que vocês utilizem o espaço das considerações finais também, que já estamos chegando na reta final, mas para trazer, seja uma pessoa famosa, seja uma pessoa de perto, uma mulher que inspira vocês. Quem quer começar, Jéssica? Posso começar. Já tava com o microfone ligado. Eu já estava esperando que ela tava esperando se alguém ir, mas vai lá, Jéssica. Uma só? Uma só. É difícil, hein? Difícil escolher. Mas eu vou escolher a minha mãe. Eu ia falar da minha avó, porque vem muito nessa sequência, porque elas são muito parecidas. Mas eu vou escolher minha mãe, porque ela é uma pessoa muito guerreira, sempre tá disposta a tudo, a qualquer coisa. É mãe, né? Mãe é mãe. E eu agradeço muito a ela. Inclusive, quero desejar
um feliz dia das mulheres, que elas continuem sendo essa pessoa guerreira, sempre trabalhando pela gente para me ajudar a pagar a faculdade também, sempre, né, querendo mais para mim do que para ela mesma. Isso é mãe, né? Mãe. Dando a sequência, eu vou falar também que a minha maior inspiradora foi a minha mãe. Não tenho palavra para dizer o quanto ela foi importante. E continua sendo, né? Porque eu continuo seguindo o legado dela e ela, para mim, me mostrou o caminho e o que é lutar para a gente ser feliz e lutar pelos teus objetivos e nunca desistir. E se tu cair, tu vai... Graças a Deus que tem o fundo do poço que tu vai dar um impulso e voltar. E nunca desista dos teus sonhos, dos teus objetivos. Então, ela sempre foi muito firme nisso. Minha mãe foi a minha maior inspiração, tenho certeza, sem sombra de dúvida. E hoje, uma pessoa que me orgulha muito e que está seguindo o caminho dela é você, Thalita. Tu é uma inspiração para mim também, pelo jeito que você está lutando e o jeito que você está enfrentando a tua vida profissional. Eu acho que isso não tem preço e eu tenho certeza que aonde ela estiver, ela vai estar olhando por isso, por nós, né? E principalmente por você, que ela amava tanto e queria ver você nesse caminho. E você conseguiu seguir no caminho do bem. Então, minha musa inspiradora, minha mãe, Jessi Trenepol. Próxima. Tá, Isabel, alguém vai? Tá Porque eu bom, não vou pode agora. ser eu então. Eu também, com certeza, minha mãe, pela simplicidade que ela viveu só pela família, né? Não teve profissão fora, mas criou 11 filhos, teve 15 gestações e criou 11 filhos e na época não tinha máquina de lavar roupa, não tinha fogão a gás, não tinha geladeira, então imaginem as dificuldades que teve que enfrentar. Sempre manteve a serenidade, sempre manteve a paz. Nunca vi ela brigar com ninguém, nunca discordou, nunca brigou com nenhum vizinho, nunca ergueu a voz para um filho. Educou eles na maior, todos os valores que ela podia nos passar de honestidade, de simplicidade e de querer bem e de ser pessoa do bem. Eu tenho todo o exemplo dela, eu levo para a vida inteira. Nem consigo imaginar em outra pessoa mais importante como mulher do que a minha mãe. E aproveitando hoje que é Dia da Mulher, eu tenho 2 pessoas que eu quero dar os parabéns. Um grande amigo meu, que é o Jorge Castanha, que aniversaria Dia da Mulher. E um sobrinho meu de aniversário em São Francisco de Paula, que saindo daqui agora, estou indo para lá na festa de 50 anos de um sobrinho. Olha só. Parabéns, então. Obrigada. Obrigada pelo convite também. Quem anda, Carlin? Cara, desculpa pelo cara, mas é difícil. Porque uma pessoa que eu me... Pode ser uma pessoa famosa. Calma. Uma pessoa que eu sempre só te tomo ajudar. muito como espelho é meu pai. Mas como tem que ser uma mulher... Ah, não, maninho, essa daqui não ficou legal, né? Mas como tem que ser uma mulher, eu vou pegar outra pessoa que eu conheço, tive intimidade há pouco tempo, mas que eu vejo ela como uma mulher muito forte, que ela criou uma personalidade, ela tem uma personalidade boa, forte, mas que ela fez a imagem dela perante todas as pessoas e eu vejo ela muito mãezona, muito coração e ela me ensina muito, me ensina também a descontrair, também a levar a sério as coisas, que é a Nequinha, que ela vai chorar, eu choro também, que ela me mostrou muito assim, ser mãezona, ela me acolheu muito quando eu cheguei aqui, eu vejo muito a relação que ela tem com a Thalita e espero um dia ter com os meus filhos também. Espero que lá na frente eu seja uma pessoa assim profissional como ela, que eu tenha seja uma pessoa assim para a sociedade também, como ela é. E na política também, porque é o que o meu pai espera de mim, que é a maninha, né? Então, é o que a gente espera. Então, Neca, tu é a minha mulher. Ai, me arrependi de ter ficado por último. Eu sou a última. Porque eu tô pior que tu. Me segurei a semana inteira pra não chorar, mas chegando no sábado... Vai, Mariane. A Thalita larga essa. Eu diria que a pessoa que mais me inspira, com certeza, é a minha mãe. Mas todo mundo citou a mãe aqui, eu vou deixar pra fazer minha homenagem pra minha mãe mesmo no Dia das Mães, que vem logo, ó, daqui uns dias tem esse programa também. Mas outra mulher que com certeza é um exemplo de força é a minha Oma, por tudo que ela construiu, por tudo que ela passou. Alguém que saiu do seu país de origem, veio para um outro país com muita força. O Opa já estava aqui, então tudo construir, criar 9 filhos sem falar português e aprender tudo isso, ela com certeza é um exemplo de muita força.
Bom, então sobrou pra mim, né? Eu vou ter que encerrar, Tailine, porque o pessoal aqui tá debilitado. Só eu e a Isabel que estamos 100%, né? Estamos firme aqui na programação. Pra você que tá em casa, aconselho a assistir o vídeo no YouTube, porque vale a pena. Vou utilizar, então, o meu espaço para fazer o encerramento aqui da nossa programação, né? Parabenizar a todas as mulheres pela sua resiliência, pela sua força. Vou trazer o meu maior exemplo, né? Por mais que admire muito a minha mãe pelo coração dela, eu acho que a avó Gessi, ela conseguiu computar as duas coisas, né? Que era ter um coração gigante e, ao mesmo tempo, ter uma força descomunal, assim, no âmbito profissional, que realmente era algo que me inspirava já desde muito nova. Então, sempre vou ter nela uma pessoa inspiradora, porque não me recordo dela reclamar das situações ruins. Quando ela ficou doente, eu não me recordo de nenhuma vez ela reclamar de dor, reclamar do tratamento. Muito pelo contrário, eu sempre buscava mais, né? Nos momentos de maior dificuldade, acreditava que podia mais e conquistou isso. Ela que teve muitos momentos também, teve que fazer, ter o perfil masculino da relação para manter a casa, para manter a empresa. Então, a minha avó, ela realmente foi uma inspiração e vai seguir sendo pro resto da vida. É uma pena, como a mãe falou, que fisicamente ela não possa estar me assistindo conquistar um grande sonho, que é trabalhar com o que a gente ama. E eu acho que isso era uma coisa que ela muito queria para mim também. E, claro, vou trazer também um plus, porque eu acho que no Sexo Nada Frágil, o nosso programa de todos os sábados, ele é composto por mulheres extremamente fortes e que trazem sempre a sua experiência, a sua resiliência. Para você que está em casa e não conhece ainda, a gente tem na Isabel uma grande inspiração profissional, né, que conquistou tudo. Não tinha nada, né, Isabel? E tudo que hoje você tem, a tua família tem, foi conquistado com a tua força, com a tua resiliência, com a tua postura. E eu acho que isso é uma grande inspiração, né? A minha mãe, como a Kendra muito disse, tem um coração de mãe tão grande que acaba nos recebendo sempre de uma forma que é diferente. Apesar de ser minha mãe, sei que ela é assim também com todos aqui dentro do Grupo Séries. Então, acho que esse ponto dela é uma grande inspiração, essa bondade, pureza, por mais que às vezes seja ruim para ela, né? Ela acaba tendo isso muito forte nela. A Kendra, por mais que é uma menina jovem, né, de 22 anos, já é uma grande mãe, né, uma profissional, e demonstra todos os dias uma vontade, assim, que é imbatível de conquistar o seu espaço, de conquistar, né, o seu nome, de provar para os outros que é capaz. A Jéssica tem um jeito tão humilde e tão doce de ser que todas as vezes que eu olho para ela eu tento ser um pouquinho mais doce, porque essa doçura acaba descongelando muitos corações, e eu acho que essa é uma grande força dela, uma grande característica dela, e que é dela, né? Não adianta você querer ser igual, você não vai ser, isso é dela. E a Daiane tem uma força que eu sempre falo, né? É a pupila que eu me enxergo muitas vezes, porque por mais que tá quase batendo as botas, tá ali trabalhando, se esforçando, se dedicando, né? Eu vejo um senso de responsabilidade, de profissionalismo que realmente é muito bonito de enxergar. Então, todas as mulheres dessa bancada maravilhosa têm as suas características únicas e que demonstram que são grandes mulheres, grandes personalidades, e por isso que o Sexo Nada Frágil não tem nada de frágil, e sim de muito forte. E por isso que todos os sábados estamos juntas com vocês que estão na sintonia, fazendo a programação e trazendo também sempre aquele bate-papo descontraído. E tudo isso graças também a uma outra grande mulher inspiradora, né? Que é a Vânia Lang, que patrocina também o nosso programa. Uma grande empreendedora aqui de Não Me Toque, né? Mãe de família, esposa de casa, uma grande cozinheira, faz as melhores cucas da região. E claro que está junto
junto com a gente no Sexo Nada Frágil com o Laboratório Unitar, que tem os check-ups completos com descontos imperdíveis todos os dias 10 de cada mês, que é o dia E, dia especial dos exames. Aproveita as oportunidades, os benefícios que o Laboratório Unitar tem, e qualquer dúvida você pode entrar em contato pelo telefone e WhatsApp da Unitar, que é o 54991220846. Resultados precisos e laudos confiáveis é com o Laboratório de Análises Clínicas da Unitar, que tem sua matriz em Não Me Toque, filial em Lagoa dos Três Cantos e 2 filiais em Carazinho. A você, mulher, um excelente Dia Internacional da Mulher, que você reconheça todos os dias a sua força e a sua garra de conquistar tudo aquilo que você quer e merece. A todos os ouvintes, um excelente sábado e, se Deus quiser, até sábado que vem. Tchau, tchau!